Boa noite, estamos aqui em... Ai. 1, 2, 3, ação! Boa noite, estamos aqui em Nova York, dia 16 de outubro, com a cinegrafista e o Pedro. Esse aí é o Pedro. Pedro, qual é o seu nome? Pedro. A minha história é muito conhecida dentro do jiu-jitsu, né? Não era comum ter criança nas academias e também não era comum você ter bolsista na academia. O meu pai era porteiro e fazia alguns biscates para o Romero Cavalcante, Jacaré. A gente teve esse privilégio de treinar de graça. Então depois que eu comecei as pessoas vêm da maneira que eu me defendia no colégio e a explosão do UFC depois disso, meus amigos procuravam treinar. E o Jacaré não podia dar essa oportunidade para todo mundo. Como o colégio público que eu estudava era do lado do morro, então minhas amizades eram todas do morro. Então eu falei, galera, não tem condições de vocês treinarem comigo que o Jacaré não dá. Então vamos procurar um espaço no morro onde a gente possa trabalhar. E aí foi assim que aconteceu, sabe? A gente conseguiu um espaço, e aí começamos a treinar só entre amigos, e aí começaram a vir parentes de amigos, aí começaram a vir filhos de amigos, e eu fui crescendo, eu fui formando professores, e hoje é a estrutura que eu estou lá. O que eu tento hoje com o projeto é dar a mesma chance que eu tive para eles, de sobreviver do jiu-jitsu e deixar de depender dos pais, depender de ajuda de outros e conseguir se manter e formar sua história, né? Tanto que hoje tem o Finfou, né? Que hoje vive na Suécia, tem o Matias na Suécia, tem o Gero em Volta Redonda, eu tenho hoje exemplos de alunos que eu tirei da comunidade e hoje estão, vamos dizer, melhor que eu. Entendeu? Então isso para mim é que é o gratificante. A discriminação está aí e não foi diferente comigo. Devido a gente nascer e crescer em favelas e morro, comunidade carente, a gente, querendo ou não, sofre um tipo de discriminação. Devido à cor da nossa pele, devido à educação que a gente tem, devido ao endereço que a gente se encontra. Quando eu entrei para competir e venci a primeira luta, eu notei que eu me senti igual a todo mundo, naquele momento dentro do tatame. Então eu entendi que não importa se meu pai vendia droga, minha mãe era empregada doméstica ou camelô na rua, vendedor ambulante, e a mãe dele e os pais fossem advogados ou empresários, ou se ele fosse muito mais bem-sucedido do que eu na vida, isso aí não ajudaria ele em nada dentro do tatame, na luta contra mim. Somente a nossa educação e a nossa sabedoria no jiu-jitsu. Então eu falei, poxa, isso que eu quero pra mim. Me senti igual, pela primeira vez. Jiu-jitsu é arte marcial para você aprender a se defender. O jiu-jitsu significa uma coisa que você se alonga bem, você se diverte com os amigos lá. Além de ficar cansado, no final você brinca. Eu nasci em Curitiba, no Paraná, mas vim pra cá com 2 anos, eu acho, por aí, pequeno ainda. Quando a gente foi morar no morro, eu falei, porra, moleque lourinho, branquinho, magrinho, cheio de medo de tudo. Eu falei, não, vai ter que fazer uma luta. O pai dele levava ele todo dia. Levava ele, ficava sentado lá esperando. E chegou um belo dia que o Ricardo chamou a gente e falou que ele tinha o jiu-jitsu na veia.
O pai dele já tinha visto isso antes, mas eu achava que era aquela coisa de pai, né? O pai acha que o filho sabe tudo, é tudo. Então, e eu tinha muita pena. Então, assim, ele chorava no início. Era muito pequenininho, tinha 6 para 7 anos. Então, ele não conseguia fazer as coisas e o pai incentivava. Vai, tem que fazer, tem que ir. E ele amou o jiu-jitsu. Fui treinando. Lutei, meu primeiro campeonato foi em maio, eu acho. E tirei em 3º lugar, meu primeiro campeonato. Depois, fui lutar outro e fui ganhando todos. Desde então você só ganha campeonato? Não, uns eu perdi, mas tenho mais vitória do que derrota. Acho que é como se fosse 99 ouros e 7 pratas e 2 bronzes. Como se fosse isso, mas é um pouco mais. E aqui de 2014. Essa daqui foi a última. E essa daqui vai os outros. O brasileiro que eu tirei 2º lugar. O mundial. O americano. Esse brasileiro. E 2014. Agora me mostra qual que é a sua foto mais feia de carteirinha. Aqui. Eu acho que é essa daqui, mas deixa eu ver qual a outra mais feia. Outra feia. Essa daqui. Horrível. E essa daqui também. Mas essa você era pequenininho, não tá feia. Então essa daqui tá feia. Que é a mais bonitinha é essa aqui. O campeonato mais importante que eu lutei foi o de Abu Dhabi. Quando ele teve esse convite, foi uma surpresa. Uma pessoa viu ele lutando, a seletiva, e comentou com um dos organizadores que convidou o Dudu. O que você mais curtiu lá? Foi a luta, o campeonato, né? E as brincadeiras que teve. A gente foi para Parque da Ferrari, Parque Aquático, paintball. Teve algum que você gostou mais, assim? Parque Aquático. E o dia do campeonato, que eu gostei pra caramba. Moro no Cantagalo com meus pais, minhas irmãs e minha mãe. Eu comecei quando eu tava olhando meu irmão treinar. Aí no outro dia eu falei, pai, quero te treinar. Minha primeira competição foi com 7 a 6 anos. Como você começou no jiu-jitsu? Eu comecei, eu vi meu irmão fazendo. Qual irmão? Você. Os dois, né? Ele é o Nenego. E eu perguntei pro meu pai se eu podia fazer e ele falou que eu podia fazer. Tenho 6 filhos. Dos 6 filhos que eu tenho, 3 treinam. E eu tenho umas 3 filhas que elas não treinam jiu-jitsu. Já treinaram, mas optaram por... Pai, não quero mais treinar. Excelente, você não quer, tudo bem, mas arruma um esporte para você continuar no esporte. Não precisa ser só jiu-jitsu. E a criança, na verdade, ela tem que ter vontade de treinar. Tem que ter a curiosidade de querer estar treinando jiu-jitsu. Eu acho que deveria vir mais meninas. Eu tento convidar, mas elas não vêm. Não sei por quê. Elas falam que esse esporte é mais para homem. Porque no jiu-jitsu não vão muitas meninas. E quando eles passam lá, eles olham. Aí tem poucas. Tem mais homens. Vai brigar com vocês. Agora que é isso. Dando uma filmada aí, caiu o tijolo. Agora, né? Agora tá aí, né? Se a gente fosse te esperar, bonitão. Preparação física aqui, ó. 250 lá. Olha pra
ali, isso daqui, falta pra caraca. A câmera aí quebra, ainda quer ficar gravando. Ô pai, aqui. O objetivo de ensinar a luta na comunidade é para tirar as crianças da ociosidade que tem na comunidade, para poder estar formando cidadãos, para poder estar formando verdadeiros campeões dentro e fora do tatame. Não é só jiu-jitsu, não é só esporte. Você aprende a saber o que é certo e errado, fazer escolhas certas. Então, se você implanta isso cedo no ser humano, ou seja, quando é criança, você tá passando para eles todo esse ensinamento cedo. Em 2006, meu irmão mais novo foi morto, tinha 14 anos, se envolveu com tráfico, entendeu? Em 2010, meu outro irmão morreu também. Todos eles morreram na mão de policiais. Eles optaram pela vida que eles decidiram para eles e perderam a vida cedo, entendeu? Eu perdi muitos amigos meus, pessoas que eu amava bastante, entendeu? E por muitas das vezes, como todo ser humano, a gente age por impulso. E se não tivesse toda a calma, toda a paciência, toda a tranquilidade que o jiu-jitsu em si, como esporte, implantou em mim, eu teria tomado atitudes bruscas e que hoje com certeza custaria a minha vida. Entendeu? Se eu iria morrer na mão de policiais ou bandidos, eu não sei, mas que... Ou eu estaria na cadeia, apodrecendo lá. O que você acha de morar aqui? Pra mim, eu não acho muito legal por causa de eles ficar falando que mora no morro. Mas isso aqui. Por que você acha que as pessoas têm preconceito? Porque aqui não tem o que eles têm. O que eles têm? Dinheiro, muito dinheiro. As coisas que tem aqui dá muito medo, porque às vezes tem tiroteio, aí o som parece que vai entrar aqui dentro, aí eu fico com medo. Eu vi um tiroteio, eu tava com medo. Sempre quando tem tiroteio, a notícia chega aqui primeiro. Mas aí não deu tempo de eu ir pra minha avó antes, aí teve que ficar aqui. Aí eu tava escutando barulho, eu tentava tapar o ouvido, mas não conseguia. Aí tive que escutar o barulho. Depois, quando parou um pouco, eu desci e fui pra casa da minha avó. De lá não dá pra escutar direito. Eu tinha medo, porque as coisas que passam, não só pra mim, como passam pra todo mundo, que o morro só tem gente má, o morro só tem bandido, o morro só tem problema, o morro só tem confusão e gente que não faz nada. E não é. Não é. Tanto é que quando o Dudu foi lá pra fora, na entrevista que ele deu, perguntaram de onde ele era. Ele podia ter dito de Curitiba ou da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ele falou do Morro do Cantagalo. E assim, eu falo com orgulho. Assim, tanto é que eu contei pra você, eu tô feliz da vida que eu vou voltar pro morro. Sabe, pra mim é um lugar muito bom de se morar. O bandido em si, ele é um cara que nasceu e cresceu com a gente. Entendeu? Dependendo do que você fizer, eles não vão te respeitar. Mas agora, um cara que nunca te viu, que vem aqui e acha que todo mundo que mora aqui não presta. Pô, é difícil aceitar alguma coisa deles. A maior revolta que eu já tive aqui com polícia era que a maioria deles dizem que vieram também de comunidade carente e falam assim, mas eu estudei, me tornei policial e tal, e saí da favela. Aí eu falo, é por isso que você está tendo muito trabalho com a favela hoje. Porque você se tornou algo bom, positivo, mas que veio da favela. Se tudo que vem da favela se torna bom e sai da favela, a favela vai continuar sempre olhando e tendo como espelho os mais elementos, porque é o que fica. Droga tem em qualquer lugar, entendeu? Assalto, violência tem em qualquer lugar. Isso não vai acabar, não é o PP que vai resolver, entendeu? Mas ele se sente um pouco mais seguro, às vezes também não, entendeu? Que são muitas gente despreparadas, entendeu? Soldados despreparados, novos, que não têm capacidade para lidar com a situação. Foi tudo muito no embalo. E às vezes tem um lado bom, tem um lado ruim também. A estratégia da UPP
quando chegou na comunidade do Cantagalo foi essa. Se aproximou de mim por eu ser uma referência forte na comunidade. E aí chegou oferecendo uma ajuda. Então eles me ofereceram, em troca dessa parceria, falaram, ó, Ricardo, é o seguinte, você vai lutar os eventos agora pela UPP. Vai ter uns campeonatos agora internos aí de UPP e sabemos que você é forte, entendeu? Então você pode representar o UPP Pavão Cantagalo e Pavãozinho? Eu falei, podemos. E, sabe, eu quero manter a política da amizade, quero estar bem com todo mundo. A proposta era eles me estruturarem no lugar, me dar água potável, porque ela não tem água para beber. Mas aí o que acontece? Havia muita troca de batalhão no Cantagalo. Teve algumas trocas que prejudicaram esse acordo. Eu representei eles quase 2 anos e não ganhei nada com isso. Somente algumas placas, algumas mesmo. Vamos botar aí 10 placas. E o espaço que não era deles. O espaço nunca foi deles, o espaço já tinha no morro. O espaço é um espaço que tinha lá vago no CEP, que eles saíram, ficou vago, e como a UPP estava no morro, é a maior autoridade ali, eles decidiram o que fazer e aí me emprestaram na época. Tanto que tentaram me tirar de lá algumas autoridades e a comunidade se interviu e eu consegui continuar ali. Não sei até quando, mas eu estou ali ainda. Cara, o que falta para o projeto é estrutura. Tem que abrir aí, cara. Não, você não come. Tinha isso aí. Tá dando ajuda ao projeto, dando a limpeza aí, limpando, tocamos o tatame que a gente ganhou de doação aí. Nosso amigo Cristiano deu uma força aí, comprou um cal pra gente tacar na parede, subiu aí cheio de disposição para poder estar ajudando. Nosso amigo Rosário também tá dando maior força aí, um gringo aí. A ajuda é muito bem-vinda. Isso aí dá um combustível a mais na criançada e pra gente estar podendo estar ajudando elas a cada dia. Me diz, qual que é o seu sonho? Meu sonho é ser campeão mundial na faixa preta. Quero ser campeão mundial na faixa preta e tentar ir pro UFC. Tipo assim, na vida das crianças é um sonho, na minha responsabilidade. Algumas vezes as crianças vêm aqui em casa, assim, para pegar algum documento, eles veem aquelas medalhas ali e falam, nossa, o que é isso, tia? Até aí eu conto, explico as histórias, né? Eles falam, mas pô, você não era porteiro, filho de porteiro? E hoje você é playboy, tem videogame, sabe? Tem televisão que gruda na parede. Aí eu explico, eu falo, mas isso tudo foi porque foi difícil eu chegar aqui, né? Aí eles falam, mas como? Eu falo, tá, meu joelho, ele tá doente hoje porque eu lutei muito para chegar aqui, entendeu? Para ter isso aqui. Se eu não tivesse me esforçado tanto, eu não estaria morando aqui, estaria em outro lugar. Sabe, eles são curiosos, né? Então, esse é o impacto que causa neles, né? E em mim é um impacto muito, como eu posso dizer, muito forte. Um exemplo, eu vejo minha família toda indo lá para fora, morar lá fora. Minha mulher, meus filhos só falam em Califórnia, Estados Unidos. E aí? Vou ver as costas para isso tudo? Não dá. Se eu for embora, acaba. Então tem que driblar, tem que ficar, tipo, tentando dar tempo para minha família, falar, não, daqui a pouco, tipo, calma, vai chegar uma hora que vai chegar a hora, entendeu? Eu fico adiando, sabe? Para ver até quando eu posso realmente sair daqui e deixar as coisas acontecerem, porque hoje se eu sair daqui acaba, sabe? Eu tenho crianças aí que eu apostei, né? Coloquei fichas nelas e hoje elas se perderam. Tem muitas crianças ali, a geração do Nenego, a geração do Dudu, é a geração que eu quero salvar, é a minha proposta pessoal, sabe? Os que estão vindo abaixo deles, que eu guardo com carinho, que eu sei quem são,
eu acredito que até lá eu vou deixar alguém formado para dar continuidade para o trabalho. Qual é o seu sonho no jiu-jitsu? Meu sonho é ser campeã mundial na faixa preta. E o seu sonho na vida? Na vida, é ser uma pessoa feliz. Mas antes, aqueles morros não tinham nomes. Foi pra lá o elemento homem, fazendo barraco, batuque e festinha. Nasceu Mangueira, Salgueiro, São Carlos e Cachoeirinha. É.